Paz do Senhor, meus irmãos, bom estarmos aqui para mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical, das nossas lições da CPAD. Hoje chegamos à lição de número 4, que traz como título Promessas e Obediência. Para quem não me conhece, eu sou Mário Gomes e sirvo a Igreja do Senhor como presbítero na Assembleia de Deus em Batalha, no Piauí. Seja bem-vindo. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Em nome de Jesus Cristo, Deus lhe abençoe. Meus irmãos, vamos entrar logo na nossa lição. Eu quero fazer menção hoje do nosso texto áureo, da nossa verdade prática. O texto áureo, que é um texto de João, no capítulo 14, versículo 15, que diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como hoje vamos falar de obediência, promessas e obediência, nós temos aqui o nosso texto áureo com esse versículo. E pensando sobre amar e obedecer, e quando alguém diz que ama, até jura que ama, mas ela maltrata e agride a outra pessoa e jura, eu amo. Me pergunto, ela ama ou não ama? E aí o que vocês acham? Essa pessoa que diz que ama, mas maltrata o seu cônjuge, por exemplo, né? O seu cônjuge, a sua esposa, né? Diz que ama, mas maltrata, ela agride, ela trai. Essa pessoa de fato ama aquela pessoa? Ou é só de palavras, né? Ou é só algo de uma ilusão? É amor ou não é amor? Né? Mateus 28, o versículo 29, amar ao próximo como a si mesmo. É o que o Senhor Jesus diz, amar ao próximo como a si mesmo. O amor conforme o ensino de Jesus não é apenas sentimento ou emoção. Não. Às vezes a pessoa diz que ama, mas ela não faz nada que é proveniente do amor. Ela só diz para o próximo ou para a esposa, eu amo, mas você vê que as atitudes não é de alguém que ama. Não é isso? Então, esse amor ele é demonstrado com ação, com ações. Né? Conforme lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre amor neste capítulo 13. Ele vai falar de amor, né, que é paciente, que é bondoso, que sem inveja, né, sem orgulho. É assim que o apóstolo Paulo vai expor uma pessoa quando ama ou o amor. Não é isso? E ele lá diz que esse amor ele não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, como que uma pessoa ama, mas trai, mente, não é? Maltrata, agride com palavras, agride com atitudes? Então, isso não é amor. Não é o amor. Se alguém diz que ama, mas age com desobediência ou com maldade, né? Se contradiz com o ensino de Jesus. Então, que amor é esse? E não se encaixa no fruto do Espírito lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Esse amor não se encaixa com o fruto do Espírito. Portanto, isso não é o amor de Cristo, mas é apenas sentimentos, emoções que a pessoa sente pelaquela outra pessoa, né? Mas ela não consegue se conter e acaba agredindo. Esse amor não condiz com o de Cristo. Ok? Introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessas e obediência. Relação, promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição. Amém, meus irmãos? Se você já está gostando desta lição, dessa breve introdução, eu quero aqui pedir a você que fique até o final, né? Anote aí as referências que eu irei passar que não estão na nossa lição, né? Seja abençoado, abençoe outras pessoas, né, nos ajudando, dando um joinha para que o YouTube possa mandar para mais pessoas este vídeo também. Né? Nos ajude aí, se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus, e você será abençoado como nós também. Deus abençoe. Vamos então para o nosso primeiro tópico. Obediência no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, o concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes.
Portanto, meus queridos, veja só, as promessas são praticamente as mesmas. A feita a Abraão, a feita a Moisés, feita lá no Sinai, né? São praticamente as mesmas promessas, né? O mesmo conserto. Deus não faz um novo conserto. Deus não trabalha, vou fazer um novo, uma nova. Não existe esse novo, esse nova. Né? Pois ele não anula o que faz. O Senhor não anula, eu fiz, estava errado. Não, ele não erra. Né? Ele não erra. Né? Então, ele não anula as promessas feitas a Abraão, lá em Gênesis 12. Não, ele não anula. Deus reafirma. Ele reafirma e aprofunda mais essa nova aliança entre Deus e os homens. Então, ele fez uma aliança a Abraão, ele reafirma ela e sempre ela vem sendo mais aprofundada, esta aliança que Deus faz, ok? No deserto do Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência ao povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Lá em Êxodo 19:5, diz, se diligentemente, olha só, se cuidadosamente, se diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardardes no concerto, né? Guardardes o meu concerto, né? No seu coração, se você diligentemente ouvir, é o que o Senhor diz. Ele diz, sereis minha propriedade peculiar. O que Deus está dizendo para aquele povo? Olha, vocês vão ser povo como nenhum outro povo. Propriedade peculiar é algo único. Não existe. Quando você tem algo peculiar, é porque outra pessoa não tem. Então Deus queria este povo como algo peculiar, diferente, separado de todas as outras nações. E assim também serve para a igreja, que o Senhor quer uma igreja peculiar, né? Uma igreja separada, diferente de todos os outros povos da terra, ok? O versículo ainda diz assim, sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, tudo é meu. Mas vocês são diferentes, serão e é para ser diferente. Perdão. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal. Olha, um reino sacerdotal, um povo santo. Já agora, Êxodo 19, no versículo 6. Um povo sacerdotal, um povo santo, um povo separado, uma propriedade peculiar. Meu querido, Deus é maravilhoso. A nação de Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Olha o que diz o Senhor lá em Deuteronômio, no capítulo 5, e o versículo 29. Quem dera, né, tivesse sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Né? Quem dera, olha o Senhor desejando, né, que aquele povo, como também nós, hoje, sejamos obedientes e tenhamos esta palavra guardada no nosso coração. Esse é o desejo de Deus para nós. Obediência. Obediência. Então, o povo de Israel, ele sempre quebrava a aliança com Deus. Sempre. E isso acabou se tornando um ciclo vicioso de pecado. Né? Principalmente ali na época dos juízes, se tornou um ciclo vicioso. O povo peca, né? Desobedece, vem outra nação, subjuga o povo fica ali espremido, sendo massacrado. O que acontece? Eles se arrependem, vão para os pés do Senhor, se arrependem, o Senhor levanta o juiz, liberta o povo está tranquilo, começa a se perder de novo. Vem outra nação, subjuga, né? O povo vai para o cativeiro, fica sendo massacrado, o povo novamente busca a Deus, se arrepende, o Senhor levanta outro juiz. E assim se tornou um ciclo vicioso de pecado. Né? Mas o Senhor diz, quem dera tivesse sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem. Olha aí, quem dera, o Senhor desejando. Ainda, 1 de João, no capítulo 5, anote essas referências, não estão na revista. Né? Capítulo 5, verso 2 e 3... Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então veja só, o povo, eles obedecia, desobedecia e virou aquele ciclo vicioso, como já disse. Mas aplicando para nós hoje, o que o Senhor diz, o que a Bíblia diz? Que assim nós sabemos. Quem ama os filhos de Deus, assim nós sabemos, como o Senhor diz,
amar ao próximo, lá em João 13, né? Lá em João 13 ele diz, ama ao próximo. Aí Jesus diz, agora ele não diz como a si mesmo, ele diz como eu vos amei. Aí no versículo seguinte ele diz, e nisto saberão quem sois meu discípulo. Então como é que você vai ser reconhecido como discípulo? Quando exercer o amor. Né? E aqui ele diz, amando a Deus, obedecendo os seus mandamentos. Você vai ser reconhecido? Vai, quando você amar, quando obedecer os mandamentos do Senhor. Porque nisto é o amor de Deus. Viu? Nisto consiste o amor de Deus. Em obedecer os seus mandamentos aí. E os seus mandamentos não são pesados. Então o que é que consiste o amor de Deus? Obediência. Amém? Vamos para o segundo ponto, ou subtópico, né? 2. O concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe. E a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Olha o que diz Deuteronômio 29, verso 1. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Então veja, meus queridos irmãos, entenda uma coisa. O Senhor, ele não anula antigos concertos. Ele não anula. Ele sempre, no caso aqui, ele aprofunda ou vai além. Veja só, e vá além do concerto que fizera, né, com eles em Horebe. Então ele sempre vai aprofundando ou elevando, não é isso? Ou aprofundando ou elevando, como queira. Mas ele não anula aquele para fazer um novo. Beleza? Terceiro subtópico. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seria proferida no Monte Gerizim. Bênção no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e ao sair da terra. Olha que maravilha. São promessas feitas. As bênçãos na vida de Israel sempre foram concretas ou literal. Então, essas bênçãos para Israel são bênçãos literal. Abrir a janela do céu, eu vou cortar o migrador, tal, para não comer as lavouras. Veja que é coisa literal. Gafanhotos que comiam as lavouras dele, o Senhor ia afastar se ele fosse obediente. Ia mandar chuva se fosse obediente. Então, são bênçãos literais. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos no concerto proferido por Moisés. Nós podemos observar isso, irmão, em Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Lá, aquelas bênçãos, elas são literais para o povo de Israel. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Sempre vai começar com si. Se diligentemente ouvir a minha voz, se, sempre vai ter um se nas bênçãos que foram ali feitas ao povo de Israel. Ok? Lembre-se que nós estamos falando de obediência, né, e promessa ao povo de Israel. Vez ou outra eu tenho aplicado a nós como igreja, né, como igreja do Senhor. Vamos aqui para a nossa leitura. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal como consequência das desobediências aos mandamentos do Senhor. Também, irmãos, em Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14, nós vemos as bênçãos pela obediência, né, que o Senhor ia dar muitas bênçãos a ele através da obediência dele, como resultado da obediência. Mas do 14 em diante, né, a partir do verso 14, fala de maldição devido à desobediência. As maldições, ou seja, os gafanhotos iam invadir as suas plantações, não haveria chuva, o povo poderia ser subjugado por outras nações. Então, assim é que acontecia ali no Antigo Testamento com o povo de Israel. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Isso é uma realidade, nós podemos ver isso nas Escrituras, principalmente em Deuteronômio 28. Certo? Esse princípio de obediência também ele está explícito na Nova Aliança ou no Novo Testamento, como queiram, né? Por exemplo, João 14, verso 15. O que é que o Senhor diz? Se me amais, né? Se me amais, olha o se me amais, guardai meus mandamentos. Se não me ama, vocês não guardam meus mandamentos, é porque não me ama. Mas se me amam, vocês guardam. Então, o que é que nós vemos hoje? Isso na Nova Aliança.
dentro da igreja. Muita gente, eu amo ao Senhor, meu Senhor, Senhor, e meu Jesus, mas não obedece. Você vai falar com alguém, você precisa receber, eu recebi desde que eu nasci, mas não obedece. Não obedece. Se não obedece, é porque não ama, porque esse amor aqui não é apenas sentimento, emoções. Esse amor aqui é prática, é ação. Então precisa ter ação, precisa ter prática, demonstrar esse amor, né, em ação, ok? Em João 14, 23, o princípio do amor, ele está entrelaçado com a obediência. João 14, o verso 23, ele diz assim, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Ou seja, as escrituras, aquilo que está escrito. Ama, então vai guardar, vai obedecer, vai fazer algo de errado. Opa, peraí, a Bíblia diz que isso aqui não é para mim, que eu não posso, ou que eu não devo. Eu sou salvo, isso não é de coisa de salvo. Isso é obediência e você deixar de fazer, né, alguma coisa por obedecer a Deus, porque você entende que você é um cidadão do céu. Então o Senhor diz, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E meu Pai o amará. Né? E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Eu e você, nós somos morada de Deus. Por quê? Porque nós já fizemos um concerto com ele, né? Vivemos pela fé, somos obedientes, agradamos o Pai e ele faz morada em nós, né? Amém? Segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. Primeiro, o novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspecto do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação dos sistemas de sacrifício no Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiu um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior das pessoas, ou da pessoa, isto é, no coração. Jeremias 31:3 diz, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu povo e ele será o meu povo. Então, isso aqui é promessa feita através do profeta Jeremias. Mas vamos aqui a questão de uma nova aliança, ou um novo pacto, ou um novo testamento, ou um novo concerto. Não é que Cristo, irmãos, aboliu o Antigo Testamento, ou a antiga aliança, mas ele cumpriu. Isso é uma realidade que está escrita na palavra de Deus. Ele cumpriu, ele elevou, agora, ele aprofundou nesse novo concerto, não é isso? E nós podemos ver isso lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, o verso 6 e 7, está falando, né? A questão lá dos que ele veio para cumprir, que ele não veio para abolir, mas ele veio cumprir a lei, a antiga aliança, o antigo concerto, o antigo pacto, ele veio cumprir. Em João 13, no verso 34, anote essas referências, né, para você poder compreender que Jesus ele não veio abolir, mas cumprir. No João 13, 34, Jesus diz, novo mandamento vos dou. E aí, a gente pode pensar, então quer dizer que o antigo não está valendo mais? Eu estou dando um novo mandamento? A palavra novo não quer dizer que o Senhor aboliu o antigo concerto, o antigo pacto. Né? No grego, aqui é o kainos, significa com respeito à forma, ou com respeito à substância. Né? Novo, com respeito à forma, ou seja, já tem uma forma, já tem uma base, já tem uma substância, e ele vai respeitar isso. Né? Novo, ele vai respeitar o que já tem, ele não vai destruir, abolir, né? Não, já temos alguma coisa, e ele vai respeitar isso. E a partir disso, ele vai dar continuidade, não é isso? Ele vai dar continuidade. Por isso eu fiz referência, irmão, ao Sermão do Monte, pois o próprio Cristo ele diz no capítulo 5, e o verso 17, que ele não veio abolir, ele veio cumprir, ele cumpriu a lei. Então, quando Jesus começa a falar, se alguém propor no seu coração, né, fazer o mal, atentar o mal, matar alguém, ele já matou. Então, ele sempre faz referência. Ouviste o que foi dito lá aos antigos? Aí eu, porém, vos digo, se colocar no coração, já é homicida. Né? Ouviste o que foi dito?
lá os antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, né? Se você olhar para a mulher desejando no seu coração, então você já adulterou com ela. Você está desejando ter relação com ela. Está olhando, admirando, imaginando, tendo relação com ela. Você já está adulterando. Então veja que ele não aboliu, mas ele eleva a lei. Né? A lei agora ficou difícil, porque antes do adultério você precisava de 2 ou 3 testemunhas. Hoje não precisa disso não. Está só aqui. Mas ele já sabe por quê. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Não precisa de testemunho, de alguém vir, está aqui os testemunhos. Não precisa disso. Então, ele não temos um novo testamento no sentido de que o antigo foi abolido. Nós temos um novo no sentido de que tínhamos uma base e agora ela foi elevada, né? Ela foi continuada. Como, por exemplo, deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Eu tenho uma planta de uma casa ou de um sobrado. Uma planta de um sobrado com andar em cima, com lazer, piscina. Mas eu vou construir a parte de baixo. Vou construir agora, vou cobrir, mas a estrutura toda está pronta para receber um segundo piso e um terceiro piso. Mas eu não quero fazer agora. Mas eu já tenho a planta. Está aqui a planta. E eu chego, meus pedreiros, é só a parte de baixo, vocês cobrem e deixam. Daqui 10 anos é que eu vou fazer o restante. Agora eu vou me estabilizar por aqui e tal, né? Aí daqui 10 anos. Mas a planta está lá. Mas eu não quero fazer agora. Vou fazer só uma parte. E futuramente eu vou fazer algo, né, que é a parte de cima e depois lazer, piscina, parte de churrasco. Imagine só. Meu querido, é isso aí. Nós já temos a base. O Senhor não aboliu a antiga, porque Ele respeita lá a sua palavra. Ele não vai abolir ela, o seu conserto feito, porque Ele não erra. Amém? Vamos para o segundo ponto. Vamos ganhar tempo. Glória a Deus, que maravilha. Meus irmãos, se você chegou até aqui, me ajude aí. Dê aquele like, nos ajude, para que seja expandido essa lição também para outras pessoas. 2. Jesus Cristo, o mediador. Fazer a leitura, vamos para a nossa leitura. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto, profetizado pelo profeta Jeremias, Hebreus 8:10. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Então, esse novo pacto é uma promessa cumprida já, né, que foi dita pelo profeta Jeremias. É uma promessa que já é cumprida em nossas vidas, né, porque esse novo pacto, essa nova aliança já veio através de Cristo, né, que já foi mais aprofundada para nós, trazendo a oferta da salvação pela graça. Não é isso? Rejeitar essa oferta, meus queridos, é a prova da cegueira. Rejeitar a oferta da salvação é uma grande prova da cegueira espiritual que acontece hoje, que quando você vai levar o evangelho, não, hoje não, estão cegos, com os olhos cheios de escama, e essas escamas nos olhos só caem com a exposição da palavra, porque a palavra é poder de Deus, e a palavra genuína é que gera fé, né? Que gera vida, e vida em abundância, conforme João capítulo 10, verso 10. Então a palavra é poder de Deus, né? E é a palavra que vai gerar fé no coração das pessoas. Cristo, ele é mediador, porque ele é o elo de ligação, viu? Entre homem e Deus. Hebreus 12, 24. E Jesus, o mediador de uma nova aliança. E ao sangue de expersão que fala mais alto que o sangue de Abel. Irmão, se o sangue de Abel clamava por justiça, é muito mais o de Cristo, que é mais poderoso, não é isso? É o próprio poder, o sangue de Cristo. Então, Jesus, ele é o nosso mediador. Nós temos aí a referência até logo embaixo de 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Deixa eu só concluir essa leitura, que diz assim, ó, assim o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. E aí nós temos essa referência de 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Então, ele é o mediador.
O sangue dele é que nos lava do pecado. Não tem outro mediador, nós sabemos disso, não estamos cansados porque a gente não vai se cansar de pregar o evangelho, porque é poder de Deus. Mas quantas vezes nós saímos pelas ruas falando para as pessoas que ele é o único, ele é o mediador, ele é o único salvador, e as pessoas continuam resistindo essa oferta da salvação. Tópico 3, obediência no novo concerto, ou terceiro subtópico. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. É impossível nós fazermos uma dicotomia desses dois, fé e obediência. Não tem como. Eles são entrelaçados. Não tem como. Por que fé e obediência andam lado a lado? Por que isso? Vamos entender uma coisa. O homem, ele morreu espiritualmente quando Adão peca, lá no Éden, ok? Ele morre espiritualmente. Essa morte passou a todos nós. Né? A morte, a natureza, ela vem aí passando de geração por geração. É uma morte hereditária que nós recebemos de Adão devido ao seu pecado. Então, todo homem sem Deus, ele é formado de alma e corpo. Sem Deus é alma e corpo. Ele é um ser dicotômico. Alma e corpo, dois, ok? Mas quando ele dá ouvido à palavra, irmãos, essa palavra, ela gera fé no coração. Nós podemos observar isso em Romanos capítulo 10, o verso 17. A palavra gera fé no coração da pessoa. É a fé em Cristo, né? Que vai justificar essa pessoa. Ele recebe Cristo na vida dele, ele ouve a palavra, né? Dá ouvido à palavra, que é anunciada a ele, as boas novas de salvação, ele dá ouvido a ela gera fé no coração, ele é justificado, não é isso? Ele é justificado, Romanos 5:1, né? E essa pessoa, sendo justificada através da fé, como Abraão, que foi justificado pela fé, essa pessoa sendo justificada por Cristo, o seu espírito, ele é vivificado, viu? Ele é vivificado. E ele passa a ser espírito, alma e corpo. Então ele passa a ser um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. Por quê? Porque nós o anunciamos as boas novas de salvação, ele deu ouvido, a palavra entrou no seu coração, gerou fé no seu coração, e a palavra, ela vai até a divisão da alma, não é isso? E aí ela gera vida, e ele passa a ser justificado, a ser uma nova criatura, e esse espírito agora vai ligar ele de volta a Deus, que um dia foi cortado, onde ele estava morto espiritualmente. Então, ele agora passa a viver por fé e obediência. A palavra gerou fé no seu coração. Então, por isso, fé e obediência andam juntos, pois fé gera obediência pela palavra. Amém? Nosso Senhor ensinou: se amardes, guardareis os meus mandamentos. Né? João 14:15. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, lá em Filipenses, no capítulo 2, o versículo de número 8, ele diz: achando-se em forma de homem. Quem era? Cristo. Homem como eu, né? Homem. Ele humilhou-se, né? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo, ele é santo e estava na terra como homem, mas um homem santo, sem pecado, e ainda assim obediente à palavra do Pai dele. Ok? Não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Então, você tem uma vida com Cristo e diz que ama Cristo, né? Diz que tem Cristo no coração, mas isso é só de palavras ou de emoções. Não, isso é em atos de obediência, não é só palavra. Em atos, em ação. Tem que ter ação. E ação de obediência, não é? Então essa é a vida cristã. Tópico 3. O Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Meu querido, se é o Espírito Santo que rege a minha vida, né? Se ele rege a minha vida, então, logicamente, que quando você e eu estivermos diante de algo que é pecado, que desagrada a Deus, o Espírito, ele vai dizer: peraí,
Isso aí é errado. Não faça não. E você vai entender aquilo dentro de você. Seu coração, você vai compreender. Tem uma passagem lá no livro de Esté que eu acho tão maravilhoso. Quando o eunuco, Regai, ele leva as moças para a sala onde está todos ali aqueles apetrechos para elas se enfeitar, se vestir, se arrumar. Tem ali todo tipo de roupa, de enfeite, de joias. As moças vão tudo se enfeitando do seu jeito, do seu jeito. E aí, Esté, ela chega e fica parada. Tá lá Esté, no capítulo 1. Ela fica parada e não faz nada. E o eunuco, Regai, ele fica de longe a observar e ele é como se ele chegasse nela e dizer, minha filha, você não vai se arrumar? Aí ela diz assim, mas eu não sei como me apresentar. Você sabe, porque você está sempre na presença do rei. Então, o jeito que você me dizer, me falar para eu me arrumar, eu vou me arrumar para me apresentar ao rei, porque é você que conhece o rei. E o texto vai dizer que Regai ajuda ela a se arrumar, ela se arruma e vai para a presença do rei. E aí diz o texto que o rei amou a Esté mais do que todas as outras. O que eu entendo aqui e que eu aprendo aqui com Esté e com Regai? Né? Vamos aqui espiritualizar o texto. Eu entendo que Regai está como se fosse a pessoa do Espírito Santo, a cuidar da igreja, a cuidar de nós. E nós, como não sabemos como o Senhor, Ele quer, o Espírito Santo é quem sabe, então Ele é quem nos rege, Ele é quem nos guia, quem nos norteia e quem diz no nosso entendimento como devemos agir. Né? Não somos guiados. O Novo Testamento é o Espírito Santo quem rege a vida daquele que faz parte, não é isso que está na lição? Então eu entendo que é o Espírito Santo quem rege, como Esté entendeu. Olha, Regai, é você que conhece o rei. Então quem conhece o nosso Senhor, o nosso rei, é o próprio Espírito Santo. Então é ele que nos rege. Até mesmo porque temos vários textos que diz, olha, nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo ora por nós. Nós não sabemos pedir, mas ele pede por nós. Ele intercede por nós. Ele chora. Ele geme, gemido inexprimível por nós. Por quê? Porque não sabemos. Vocês pedem, mas pedem mal. Vocês oram, mas não sabem orar. Então é o Espírito Santo quem rege a nossa vida. Amém? Com isso nós podemos já adiantar, irmãos. Vamos para o nosso segundo ponto. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Quem obedece a Cristo? Olha Romanos 1,17. Romanos 1,17 diz assim, ó. Essa aqui é uma versão NVI, que diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E que versão maravilhosa é essa? Então, é no Evangelho que é revelado a justiça de Deus. Então, é por isso que eu devo ser obediente ao Evangelho, porque é o Evangelho quem vai revelar a justiça de Deus e a forma como ele se agrada da minha vida. Amém? Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. 1 Coríntios 6:11. Glória a Deus, que maravilha. Então a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. Filipenses 4:7. É aquela paz que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, lá em João 14:27. Não vos a dou como o mundo a dá. Não é assim que ele dá, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque ele diz, essa paz aqui não é ausência de guerra, de problema, não. Não é a ausência de problemas da vida. A paz que o mundo dá é passageira, é temporal. A paz do mundo é temporal, mas a paz que Jesus dá, ela é interna. É uma paz interna, independente das circunstâncias, é para toda a eternidade. Viu? Essa é a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo dá. E com isso eu quero deixar para você Romanos capítulo 5. Leia do 1 ao 5. Ou melhor, deixa eu ler para você. Verso 1, 5:1.
Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, glória a Deus! Vamos encerrar, irmão. Vamos para o último subtópico. Maravilha. Não precisa de explicação isso. Está nítido, claro. Terceiro, a alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem ama na justiça e tem paz com Cristo. E aí nós temos Salmo 51, verso 12, que diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, na versão NVI. Olha que maravilha. Olha o que o salmista diz, né? Devolve-me a alegria da tua salvação. Porque, irmãos, a alegria que nós temos não é passageira, ela é interna, ela é a salvação. Se você está vivendo angustiado, aquele vazio dentro de si, cuidado, porque pode ser que você nunca foi salvo. Porque o crente salvo e que vive a alegria do Espírito Santo, ele não tem vazio dentro dele, porque o Espírito Santo preenche. Isto é a alegria da salvação, né? Também nós temos Neemias 8 e o verso 10 que diz: a alegria do Senhor é a minha força, ou a nossa força. Então a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia mostra que a alegria é fruto do Espírito. Então, Gálatas capítulo 5, o verso 22. Fruto do Espírito, alegria. Eu, como servo de Deus, devo exercer o fruto do Espírito e ter a alegria da salvação, porque a alegria do Senhor é a minha força, é a tua força. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir, se Ele não vier logo nos arrebatar. Eu quero estar aqui para mais um comentário para nos abençoar. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima lição, em nome de Jesus.